Olá, amados, paz e bem. Eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, quarto trimestre de 2025. E nesse trimestre nós estudamos o livro do profeta Jeremias. A lição de hoje é a lição de número 12, com o tema o ministério de Jeremias depois da queda de Jerusalém. O ministério de Jeremias depois da queda de Jerusalém ainda durou algum tempo, especialmente longe da terra de Judá, mas não foi na Babilônia. Ele foi levado para o Egito e lá ele continuou profetizando a um povo que continuou desobedecendo a Deus. Nós estamos chegando ao final desse trimestre, né? Nós estamos na lição de número 12 e teremos mais uma lição, mas nós já percebemos nesse trimestre, estudando o livro do profeta Jeremias, a dedicação, a fidelidade de Jeremias e a contínua rebeldia de um povo que insistia em desobedecer a Deus. Vamos aprender um pouco mais sobre essa história na lição de hoje. Lembrando, meus irmãos, que você que gosta de ministrar na sua igreja com slides, então seja um assinante do ebdeemfoco.com. Sendo um assinante do ebdeemfoco.com, você tem slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. Isso mesmo, esses slides são editáveis. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis, o que dificulta a preparação da aula para o professor, que ele vai ter que montar outro slide de acordo com a sua necessidade. Mas os slides produzidos pelo ebdeemfoco.com são editáveis e você já pode fazer as mudanças que você desejar já no slide e usar o mesmo slide na sua ministração. E o conteúdo dessa assinatura contém slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor. Você que é professor da EBD, faça os cursos de capacitação para professor aqui no EBD em Foco e melhore a sua postura nas ministrações na sua escola bíblica. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016. Já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui no ebdeemfoco.com. Basta você se tornar um assinante do ebdeemfoco.com. Além dos slides, você tem todos os slides produzidos, todos os subsídios produzidos pelo ebdeemfoco.com desde 2016 até hoje. Você terá acesso a todos eles. Basta você se tornar um assinante do ebdeemfoco.com. Nós temos também o nosso aplicativo. Você acesse aí a sua Play Store e procure por EBD em Foco e acesse todos os slides e subsídios produzidos pelo EBD em Foco na palma da sua mão. Para mais informações, acesse o site www.ebdeemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da lição se encontra em Jeremias capítulo 1, verso 12, que diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Esse texto falando do início do ministério de Jeremias, lá no início do ministério de Jeremias, e aqui na lição 12, esse texto está nos fazendo lembrar que nós estamos estudando os últimos momentos do ministério de Jeremias, né? Inclusive a lição de hoje, eu já falei isso, é a lição que trata do posterior à queda de Jerusalém. E aqui nesse texto principal nos faz lembrar que Deus falou lá no início que ele vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra, e ele a fez cumprir. O resumo da lição nos diz: a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico não pararam o profeta Jeremias, que continuou a anunciar a mensagem de arrependimento. Até porque a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico não tinha absolutamente nada a ver com o profeta Jeremias. O cativeiro babilônico e a destruição de Jeremias está relacionado ao juízo de Deus àqueles que eram desobedientes.
Jeremias não tinha absolutamente nada a ver com isso. Muito pelo contrário, ele lutou contra tudo isso, chamando o povo para o arrependimento, mas o povo não quis se arrepender. Jeremias estava lutando para que o povo se arrependesse, mas o povo continuou no pecado e as consequências disso foi a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico. O texto bíblico da lição de hoje se encontra em Jeremias capítulo 43, versos de 1 a 4. Óbvio que vai estudar todo o capítulo. Na verdade, desde o capítulo 40 para cá, você estuda para você ter uma noção boa do que estamos tratando. Eu não vou entrar no texto, por uma questão de tempo, você faz uma leitura aí do texto. Nossa introdução. Jeremias sofreu em sua trajetória, mas permaneceu fiel em sua missão, servindo de modelo. Como eu falei agora há pouco, a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico não tem nada a ver com Jeremias. O sofrimento de Jeremias não está relacionado ao juízo de Deus. O sofrimento de Jeremias está relacionado à fidelidade dele a Deus. E com isso, o povo de Judá, mesmo seu povo, foi quem o perseguiu. Foi quem tentou de todo modo fazer ele desistir do ministério. Mas ele continuou fiel. Apesar de tudo que sofreu, de todas as oposições, ele continuou fiel à sua missão dada por Deus. A lição deste domingo mostra a libertação definitiva do profeta, o triste estado de alguns judeus que, mesmo depois da destruição de Jerusalém, desonraram a Deus. O povo continuou desobedecendo a Deus. Incrível! Nós vamos ver mais para frente. Toda a mensagem de Jeremias era: arrependam-se, porque senão vocês serão levados para o cativeiro babilônico. E o povo insistiu. Então Deus mudou um pouco a tônica e disse: olha, será bom para vocês irem para o cativeiro, porque os que ficarem morrerão. Os que continuarem desobedecendo vão sofrer. E alguns foram levados para a Babilônia, alguns aceitaram ir para a Babilônia como cativos, mas outros permaneceram em Judá. E os que permaneceram em Judá não decidiram ser obedientes, continuaram a serem desobedientes. Então Deus disse: olha, eu vou destruir Jerusalém e vou levar o restante do povo para Babilônia. E aqueles que permaneçam fiéis, que serão preservados. O povo, ao invés de obedecer, aqueles que permaneceram fizeram o quê? Pelo menos a sua maioria. Fugiram para o Egito. Deus disse: olha, não é essa a alternativa. Se é para sair de Jerusalém, que vá para Babilônia. Não é para ir para o Egito. Mas o povo não. Decidiu ir para o Egito. O povo não queria ouvir a voz de Deus de jeito nenhum. Todas as alternativas que Deus dava para eles, eles faziam o contrário. Pense num povo de coração endurecido. Nosso primeiro tópico: a libertação de Jeremias, compreendendo o texto. Os primeiros 6 versículos de Jeremias no capítulo 40 conclui a seção que informa a respeito da libertação do profeta e mostra a desobediência de uma parte do povo que decidiu ir para o Egito, Uma parte do povo, como eu falei agora há pouco, a mensagem era de arrependimento. Como o povo não se arrependeu, Deus deu outra alternativa. Então aceitem o cativeiro babilônico. Alguns aceitaram, outros não. Então Deus disse: aqueles que ficarem irão sofrer. E o povo então criou uma outra alternativa: vamos para o Egito. Deus disse: não é para ir para o Egito. Mas eles continuaram desobedecendo a Deus e foi para o Egito. A sequência do ministério de Jeremias e a dureza do coração de parte do povo de Judá são bem compreendidas à luz da libertação do profeta. Ou seja, Deus disse: então eu vou preservar Jeremias e vocês sofrerão as consequências. Nebuzaradã era o capitão da guarda do exército de Babilônia. Ele chegou a Jerusalém 1 mês após a sua queda. Primeiro, Jerusalém foi sitiada pelo exército e ficou ali por quase 2 anos, ou por pelo menos 2 anos, sendo sitiada até
que a primeira brecha no muro foi feita, né? E Nebuzaradã chegou a Jerusalém um mês após a queda, apenas para concluir a destruição e liderar a condução dos prisioneiros ao cativeiro. Ele era o chefe da guarda pessoal de Nabucodonosor. Outro nome que aparece é o de Gedalias, escolhido para governar Judá como representante de Nabucodonosor. Ele era um homem piedoso, Gedalias. O seu avô, o avô de Gedalias, foi Safã. Safã foi secretário de Josias, era um homem também piedoso. Então Gedalias aprendeu com seu avô e atuou diretamente na leitura do livro por ocasião do reavivamento de seus dias. Já seu pai Aicão também era um homem piedoso e foi amigo de Jeremias. Nós podemos ver nos textos que estão aqui, por exemplo, 2 Reis 22:10 diz que também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã leu diante do rei, né? O avô de Gedalias, Safã, que leu o livro que havia sido perdido dentro do templo, eles acharam, e Safã leu o livro para Josias. Aicão, né? Amão, pois, de Aicão, que era pai de Gedalias, filho de Safã, foi com Jeremias para que o não entregasse nas mãos do povo para ser morto. Dois homens piedosos, né? Aqui nós temos uma geração de homens piedosos: Safã, Aicão e também o Gedalias, homens piedosos tementes a Deus. A libertação definitiva de Jeremias. Por ordem de Nabucodonosor, Jeremias deveria ser liberto e receber bom tratamento dos babilônios. Entretanto, por razões desconhecidas, ele é visto atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém, com os demais em Ramá, pronto para ser levado para a Babilônia. Nebuzaradã foi o responsável pela libertação de Jeremias e por 2 vezes libertou o profeta. Capítulo 39 e capítulo 40. A segunda libertação do profeta foi definitiva e Nebuzaradã reconheceu o cumprimento da mensagem de Jeremias acerca de Judá e a soberania de Deus e rememorou o teor da profecia. Essa questão de Jeremias ter sido liberto por 2 vezes estão nos capítulos 39 e no capítulo 40. Existe um debate entre os expositores de que, na verdade, é apenas 2 pontos de vista citados de uma mesma cena, ou seja, Jeremias não foi libertado 2 vezes. São apenas aspectos da mesma situação. Ele foi libertado apenas uma vez. Ele não foi libertado 2 vezes. E alguns fazem essa confusão, mas bons expositores vão argumentar que não, que é apenas uma. Mas isso aqui não faz muito, não é muito importante no nosso estudo, na nossa discussão, não. Liberto, Jeremias pôde escolher entre ficar com o povo em Judá ou ir para a Babilônia e juntar-se aos que lá estavam. A libertação definitiva de Jeremias confirma que o povo de Judá estava dividido entre os que tinham sido levados para a Babilônia e os que tinham sido deixados em sua terra, impondo a necessidade de uma atenção especial. Mesmo diante de um povo rebelde, diante de um povo que continuava a desobedecer, Jeremias ainda escolheu ficar, porque ele queria que o povo se arrependesse. Ele amava tanto a Deus que queria ver Deus sendo obedecido e amava tanto esse povo que queria ver esse povo obedecendo a Deus. Pense no ministério árduo, o ministério de Jeremias. O futuro do povo. Por cerca de 46 anos, Jeremias advertiu Judá, principalmente sobre a necessidade da obediência a Deus. Jeremias 7, 23 e 24 nos diz: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para frente. Essa foi a situação. O próprio Deus faz uma descrição lamentável da conduta e da disposição do coração do povo.
Como diz aqui o comentarista, 46 anos, pelo menos 46 anos, Jeremias advertiu Judá sobre a necessidade de obediência, né? De abandonar a desobediência e obedecer a Deus. Mas a própria descrição de Deus sobre o povo é algo lamentável. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas olha o resultado: mas não me ouviram, nem inclinaram os ouvidos, andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do próprio coração mau, e andaram para trás e não para diante. Desobedecer a Deus é retroceder. Essa é uma verdade imutável. Desobedecer a Deus é sempre voltar atrás. Ninguém, nem a Deus, nem aos pais, nem aos líderes, ninguém que desobedece caminha para frente, sempre retrocede. E é o próprio Deus quem dá testemunho disso, é o próprio Deus quem afirma isso, quem afirma esse princípio de que desobedecer é retroceder. O Senhor ordenou que o povo que estava em Jerusalém não se ausentasse da cidade, sob a promessa de abençoá-lo e sustentá-lo em meio ao caos no qual se encontrava, né? Como eu já falei lá no início, a mensagem de Deus através de Jeremias era: arrependam-se. Não querem se arrepender? Então aceitem o cativeiro babilônico. Não querem aceitar o cativeiro babilônico? Então obedeça na terra. Fiquem aqui e obedeçam na terra. Com todas as promessas, com todas as ameaças, né? É óbvio, eu estou sintetizando, mas assim, explicando um pouco mais. Obedeçam e vocês permanecerão na terra, serão abençoados. Se vocês não obedecer, serão levados para a Babilônia. Se vocês não aceitarem o cativeiro babilônico, quem ficar vai sofrer. Quem não aceitar o cativeiro babilônico, ficar será pior do que ir para o cativeiro babilônico. E aqueles que decidiram ficar, Deus olhou os seus olhos para eles e disse: olha, obedeçam, que eu farei de vocês um grande povo, eu abençoarei vocês. Mas eles não quiseram obedecer, então Deus veio castigá-los. E Deus disse: olha, suportem o sofrimento, e eu restaurarei vocês. E eles disseram: não, nós vamos buscar ajuda no Egito, nós vamos fugir para o Egito. E fugiram para o Egito. Por isso, o comentarista nos lembra que o Senhor ordenou que o povo que estava em Jerusalém não se ausentasse da cidade, sob a promessa de abençoá-lo e sustentá-lo em meio ao caos no qual se encontrava. Mas eles fugiram para o Egito. A invasão e destruição de Jerusalém, que resultou no cativeiro babilônico dos judeus, dividiu o povo entre os que foram levados para a Babilônia e os que ficaram em Jerusalém. O futuro dependia diretamente da obediência à voz de Deus, desde o início. Como eu acabei de falar, desde o início. Um povo desobediente, Deus levanta um profeta para dizer: se arrependam, abandone a desobediência de vocês, senão eu vou trazer os babilônios. Eles não se arrependeram e Deus trouxe os babilônios. Então a mensagem muda e diz: aceitem o cativeiro, passem pelo processo e eu vou restaurar vocês. Mas teve uns que não quiseram o cativeiro. Teve uns que disse que não ia para o cativeiro, ia ficar. Então Deus diz: então se vocês ficarem, vocês vão sofrer. Mas se vocês forem obedientes, suportarem, eu restauro vocês. Mas o povo não quis obedecer a Deus. Não quis abandonar a idolatria, fugiu alguns para o Egito. O futuro dependia da obediência, mas eles decidiram desobedecer voluntariamente. Isso é um ponto também importante, é um princípio importantíssimo que o professor pode discutir com seus alunos. O futuro das nossas vidas depende do quanto nós somos comprometidos com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é certo. Muitas pessoas estão prosperando fazendo o que é errado, mas não se engane, cedo ou tarde essa colheita virá. Então, o sucesso, o êxito
A prosperidade que o futuro nos reserva depende de uma vida obediente, temente a Deus e correta hoje. Lembra do que diz Paulo em Gálatas 6:7. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. O livro de Jeremias retrata a desobediência dos que não foram levados para a Babilônia, do mal que fizeram a Gedalias e a insana decisão de ir para o Egito, atraindo o juízo divino sobre si. Isso aqui tem 3 aspectos importantes, né, que o livro retrata. A desobediência do povo, né, porque eles foram levados para a Babilônia por causa da desobediência. Depois, os que ficaram receberam de Nabucodonosor Gedalias como governante, como representante de Babilônia, mas eles mataram cruelmente e covardemente Gedalias e tiveram a insana decisão de fugirem para o Egito, pensando que o Egito os guardaria. Mas o problema é que o povo nunca tinha entendido, e às vezes é o que nós muitas vezes não entendemos. Eles estão fugindo, porque eles estão pensando que estão fugindo de Nabucodonosor. Vamos para o Egito, porque o nosso problema é com Jeremias, o nosso problema é com Nabucodonosor, o nosso problema é com Gedalias, né, que já tinha sido morto, e o nosso problema é com um ou outro. Mas o povo não estava entendendo que o problema deles era com Deus. E não importava para onde eles fossem, Deus lá estaria para cobrar a fidelidade que Deus exigia deles. Por isso, o livro de Jeremias retrata a desobediência dos que não foram levados para a Babilônia, do mal que fizeram a Gedalias e da insana decisão de ir embora para o Egito, atraindo ainda mais o juízo divino. Eles estão pensando que estão se rebelando contra a Babilônia, eles estão pensando que estão se rebelando contra Gedalias, mas na verdade eles estão se rebelando contra Deus. Muitas vezes nós entramos em um ciclo de desgraça, em um ciclo de sofrimento, de derrotas, porque nós pensamos que estamos sendo rebeldes às situações, aos dilemas da vida, às circunstâncias. Mas é bom a gente parar para ouvir. É bom a gente parar para refletir. Porque o povo pensou que estava sendo rebelde à Babilônia, pensou que estava sendo rebelde a Gedalias, mas na verdade estavam sendo rebeldes a Deus. E não importou para onde eles foram, Deus estava lá para trazer o juízo. Este foi o futuro desse grupo. Enquanto o povo do futuro, pelo qual a restauração viria e o plano de Deus continuaria, foi formado por aqueles que estavam no cativeiro na Babilônia. Olha só o que a dureza de coração leva. Tinha um povo na Babilônia, né? Nós já vemos isso. Deus é tão maravilhoso que o cativeiro se tornou o melhor lugar para se estar. Capítulo 29 de Jeremias, Deus manda Jeremias escrever uma carta para o povo dizendo: plantem vinhas, façam suas lavouras, deem seus filhos em casamento, suas filhas em casamento, prosperem, orem pela cidade aí, vivam aí na esperança, com amor, com obediência a Deus, porque vocês serão abençoados e no tempo certo vocês voltarão para a terra de vocês. Por que isso? Porque quem ficou não quis obedecer. Quem ficou não quis obedecer. Olha só o que a dureza de coração faz. Um povo tão distante se tornou o povo que reconstruiria Jerusalém e Judá, porque os que ficaram não aceitaram obedecer a Deus, enquanto que os que foram se humilharam, obedeceram a Deus, foram curados principalmente de um mal que Israel tinha, né, que Judá tinha antes do cativeiro babilônico, que era a idolatria. Depois do cativeiro babilônico, como qualquer ser humano, os judeus continuaram a pecar. Mas não houve mais evidência desse povo que foram para a Babilônia quando retornaram, que se curvaram de novo diante de imagens de deuses pagãos. O povo que foi para o cativeiro aceitou a correção. Depois voltaram para a terra, curados de um mal que era recorrente.
prosperam outra vez na terra, mesmo depois de estarem longe. Enquanto que os que ficaram, ao invés de obedecer, ao invés de ouvir a voz de Deus, fugiram para o Egito. E o texto, a Bíblia vai nos dizer que o juízo de Deus os alcançou ali. Um remanescente judeu no Egito, segundo tópico. Egito, refúgio de alguns judeus. O Egito aparece em diferentes momentos da história de Israel, né? Êxodo, Jeremias, Mateus, né? Lá em Êxodo, José e Jacó, Jeremias, essa turma indo embora, Mateus, Jesus também, quer dizer, José e Maria com Jesus foge para o Egito por um tempo. Nos dias de Jeremias, mais especificamente após a invasão e destruição de Jerusalém, o Egito serviu de refúgio para um grupo de judeus que, em desobediência à voz de Deus, decidiram ali viver. Aqui nós temos um momento distinto, né? Êxodo, né? Lá no livro de Êxodo nós temos Deus falando para José trazer Jacó e todos os seus irmãos ali, né, os filhos de Jacó, todo o seu povo para o Egito para fugir da fome que tinha em Canaã. Em Mateus nós vemos José e Maria levando Jesus também por ordem divina, tá? Ordem divina. E aqui nós aprendemos uma lição. Quando Deus ordena, o lugar pode ser um deserto, mas será um lugar de bênção. Mas quando Deus ordena o contrário, que é o caso do povo aqui em Jeremias 43 a 44, Deus está dizendo para o povo, não vá para o Egito. Mas eles insistem em ir para o Egito. E aquele lugar, que já tinha sido lugar de refúgio, se tornou um lugar de refúgio para o povo, entre aspas, porque os egípcios até os receberam, mas Deus os alcançou, porque não era a vontade de Deus. Deus não queria que eles fossem para lá, e eles foram por desobediência. Uma parte dos judeus que ficaram em Jerusalém se instalou em Migdol, que ficava a leste de Táfnis. Outra parte deles escolheu Nof e a região de Patros. Ao que tudo indica, Patros sediou o encontro de todo o povo que habitava no Egito. Essa história não é muito esclarecida, ao que a ira de Deus se acendeu e o seu juízo foi proclamado. Mas o que nós temos é que eles se instalaram em regiões do Alto Egito e por ali ficaram, mas todas essas atitudes deles eram resultados de desobediência. Por isso Deus os alcançou e levou o juízo para eles. O argumento dos judeus. Nesse tempo a idolatria passou a ser parte da constituição familiar desses judeus no Egito. Se em Judá já havia uma enormidade de idolatria e toda a destruição, todo esse caos é por causa da idolatria do povo, imagine no Egito. Isso é um ponto importante, viu? Se você não consegue ser fiel em casa, quando você sai, você não será fiel. A sua fé lá fora é resultado do que você é em casa. O povo de Judá e de Jerusalém não conseguia ser fiel a Deus nem em casa, onde tinha o templo de Deus, os sacrifícios, a lei. Eles não conseguiam ser fiel. Quando chegaram no Egito, foi ainda mais tragados pela cultura e pela idolatria egípcia. Por isso que isso nos traz uma lição importante. Se você quer aventurar pelo mundo afora, quando eu digo aventurar, não é se desviar não, viu? É viajar, estudar, enfim. Então se prepare primeiro. Consolide sua fé primeiro, porque do contrário, quando você tiver contato com novidades estranhas, se a sua fé não tiver robustez, não tiver firmeza, você será tragado pela cultura. As mulheres, com a anuência dos maridos, ofereciam adoração à chamada Rainha dos Céus. A ira de Deus se acendeu e a punição foi anunciada ao que esses judeus se defenderam sob o argumento de que, embora estivesse contrariando o Senhor, todavia não lhes faltava pão, alegria e tempos bons. Ou seja, olha só o que ele diz: antes certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso a Deus, chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações como nós e nossos pais, nossos reis, né? No caso de Manassés,
e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão e andávamos alegres e não vimos mal algum. O que eles estão dizendo? Quando nós adoramos a Deus, nós passamos por dificuldade. Mas quando nós adoramos a Rainha dos Céus, não faltou comida. Nós tivemos fartura. Então, se nós estamos comendo bem e adorando a uma imagem, a um Deus pagão, se nós estamos adorando uma imagem, a um Deus pagão e estamos comendo bem, então que mal tem? Essa era a concepção deles. É isso que eles estão argumentando. Jeremias está dizendo, abandonem esses deuses. E eles estão dizendo, por quê? Se nós estamos comendo bem, nós temos fartura, nós estamos alegres, nos divertimos. Então não há mal nenhum nisso. Eles estão dizendo o seguinte, se nós estamos prosperando, vivendo em pecado, então o pecado não é um problema. Entendeu? Essa é a ideia deles. Eles estão respondendo isso para Jeremias. Se eu estou em pecado e estou prosperando, então não estou errado. A prosperidade é um reflexo de que eu estou fazendo o que é certo. Não é verdade. Isso não é verdade. Nem toda prosperidade vem de Deus. E há algumas prosperidades que o próprio Deus dá para que as pessoas percebam onde estão os seus corações. Há muita gente que está vivendo em pecado e não está acontecendo nada agora. E por isso essas pessoas estão achando que está tudo bem. Mas não está. Cedo ou tarde a conta virá. O juízo divino, a desobediência e a idolatria deliberada foram os principais pecados desses judeus que foram para o Egito, razão pela qual Deus falou sobre seu juízo. Esses judeus se lembraram dos dias de Manassés e transferiram os méritos da prosperidade desses dias à Rainha dos Céus. É o que eu acabei de falar. Eles disseram, nós estamos prosperando. Nós estamos vivendo em pecado, mas nós estamos prosperando. Então está tudo bem. Então está tudo ótimo. Eles estavam pensando que automaticamente, se não estão obedecendo a Deus, era para o castigo estar acontecendo. Mas como estão prosperando, então está tudo bem. Está tudo bem. Que mal tem você servir a um Deus estranho se está tudo bem? Se você está comendo, bebendo, se vestindo. Era um povo materialista que não entendia a grandeza de Deus e que estava sendo dominado pelo próprio ventre, por aquilo que alimentava seu ventre. Estava disposto a qualquer coisa por causa de um prato de comida. Parecia Esaú, dominado pelas entranhas, porque eles estavam vivendo bem, porque eles comiam bem, então não tinha problema nenhum continuar pecando. Não tinha problema nenhum. A ponto do comentarista dizer aqui que para eles, olha, se nós estamos adorando a Rainha dos Céus, estamos prosperando, então é ela que está nos abençoando. Não se engane, nem toda prosperidade vem de Deus. Jeremias 7:18 faz referência a esta divindade que no Oriente Médio se aplica a várias deusas. E aqui diz respeito à deusa da fertilidade, Astarte ou Ishtar, e que nada de mal tinha lhe acontecido. Em meio ao anúncio de seu juízo, Deus não deixou de demonstrar a sua bondade e o seu compromisso com o seu povo na promessa de que preservaria alguns que conseguiriam escapar. Eis aí uma fagulha da misericórdia de Deus, em meio à escuridão, pois ela continua, mesmo quando tudo parece acabado. Por isso Jeremias escreve, Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso é uma bênção para nós. Lembrarmos que apesar de toda a escuridão, apesar de toda a luta, de todo o caos, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E a cada amanhecer elas se renovam. Terceiro tópico, o ministério continua. A história continua. O remanescente de Judá desobedeceu a ordem divina e ao invés de ficar em Jerusalém, optou pelo Egito.
O tempo passou, as experiências foram muitas e profundamente duras para ajudar, contudo não foram capazes o suficiente para quebrantar o coração desse povo que optou por continuar no caminho da desobediência. Quando alguém endurece o coração é algo que realmente é terrível. E é por isso que é importante, né, o professor pode discutir isso com seus alunos, que enquanto jovens, que o mais cedo possível, busque compreender o amor de Deus, a bondade de Deus. Entregue seus corações a Deus, porque haverá tempos difíceis. E nesses tempos difíceis, se não tiver solidez de fé, certamente a maioria optará por um caminho de desobediência. Além da desobediência, esses judeus praticaram idolatria em níveis inimagináveis, o que mostra a sua obstinação e dureza de coração. Deus continuou falando, o profeta seguiu profetizando e boa parte do povo seguiu no mesmo caminho. Jeremias foi levado para o Egito com esse povo, na marra, mas lá ele continuou profetizando. E o povo continuou rejeitando e odiando ele. Continuou odiando ele. O povo estava profundamente endurecido, numa situação constrangedora e humilhante. Definitivamente a história continua e com ela devemos aprender a reconhecer os próprios erros, nos humilhar e clamar a misericórdia divina, né? Foi o que eu acabei de falar. Enquanto jovens, enquanto estamos nesta caminhada, o professor pode discutir isso com seus alunos. Procurem consolidar a fé de vocês. Procurem fortalecer. Procurem solidificar, afirmar os passos de vocês em Jesus. Porque chegará tempos em que vocês serão provados. E quem não estiver de fato firmado em Deus, certamente optará pela desobediência. E quem faz opção pela desobediência, fatalmente faz opção pela destruição. O ministério continua. A última mensagem de Jeremias foi em 585 a.C., evidenciando a sua perseverança e o seu compromisso ministerial, mesmo diante da rejeição de seus ouvintes e da terra estranha em que estava, né? Como eu disse, ele foi levado para o Egito. Então, falou Azarias, filho de Rosaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entres no Egito para lá peregrinares. Apesar de tudo que Jeremias fez e falou, o povo continuou dizendo que ele estava mentindo. Muitos continuaram dizendo que Deus não havia enviado. Tudo porque a palavra de Deus através de Jeremias contrariava o ego, contrariava a soberba, a ganância, a impureza do povo. Quando as pessoas amam os seus pecados, elas rejeitam a Deus. Lembra do que João diz? A luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas. Ah, meu irmão. Por isso nós estamos dizendo em toda essa lição. Tenhamos cuidado, porque quando a escuridão toma conta do coração e da mente de uma pessoa, só a misericórdia de Deus. O conteúdo desta mensagem confirma a fidelidade ministerial de Jeremias, contrastando a longanimidade divina com a dureza do coração do povo e alertando sobre as consequências da idolatria. Pelo menos 40 anos, né, por baixo, é o ministério de Jeremias. E foram 40 anos falando a mesma mensagem. Arrependam-se, se dobrem ao Senhor, abandone a idolatria. Mas Jeremias agora está no Egito, levado na marra, continua pregando contra a idolatria. Mas o povo continua rebelde. Há também um forte contraste entre a perseverança do profeta com a fragilidade da fé e do compromisso do povo, né? Foi o que eu acabei de falar. Eu acabei de falar sobre isso. Que nós, né, inclusive chamando o professor para fazer essa reflexão com seus alunos, que nós precisamos, enquanto nós temos tempo, fortalecer a nossa fé, firmar os nossos pés em Jesus. Fortaleça, alimentem a vossa fé. Tornem a fé de vocês robusta, sólida, porque haverá
tempos em que nós seremos instigados a desobedecer, e a fragilidade da fé fatalmente levará a pessoa a escolher a desobediência. Jeremias tinha uma fé sólida pelas suas experiências com Deus, pelo tanto que buscou a Deus, mas o povo que rejeitavam a Deus tinha uma fé frágil. E enquanto o profeta, apesar das circunstâncias, de todo sofrimento, continua fiel a Deus, o povo, por causa de um pedaço de pão, se prostra diante de um Deus pagão. Veja o quanto que a fragilidade da fé de uma pessoa é perigosa. Então nós temos aqui uma lição importantíssima. O contraste entre a perseverança, entre a robustez da fé de Jeremias e a fragilidade de fé e o frágil compromisso do povo com Deus. Nossa conclusão. O ministério de Jeremias não se limitou apenas em anunciar as tragédias que estavam por ocorrer pela indiferença do povo com Deus, mas consistiu também na convocação ao arrependimento e à obediência com vistas à restauração. Jeremias foi profeta até o final de seus dias e mesmo depois da destruição de Jerusalém, ele seguiu em sua missão profética quando ele estava no Egito. Nunca mudou. Fé sólida, convicção profunda, que jamais deixou de ouvir a voz de Deus. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Acesse o nosso site www.ebdenfoco.com para mais informações ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Lembrando que na plataforma ebdenfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.